Então, ó, primeira coisa é que eu preciso falar para vocês é que a transfusão, a medicina transfusional em felinos, toda essa aula, ela é baseada no consenso, no Akivin, que foi lançado, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, em 2021, aonde é um guideline, né, tanto de administração dos produtos sanguíneos, e quem quiser, eu tenho ele aqui, para que a gente consiga ter como base. Eu tenho que procurar, mas eu tenho até ele traduzido, então se as meninas depois precisarem, a Protein. Então, eu quero assim, eu com a especialidade de felinos, quando eu fiz a especialidade e o meu TCC, ele foi totalmente baseado em medicina transfusional felina. Então, todas as etapas de produção dos hemocomponentes, né, dos hemoderivados, a transfusão de sangue, a coleta. Então, eu trouxe um pouquinho da minha experiência e trouxe um pouquinho do que o consenso, que é muito parecido com o que a gente vive no dia a dia, fala da medicina transfusional felina, tá? E aí, o que acontece? Ó, quem já me conhece sabe que eu gosto muito da história da medicina transfusional. Então, tudo começou no século XVII, foi o primeiro relato de transfusão entre humanos. Então, o que que eles faziam? Eles perceberam, principalmente por conta das mulheres que morriam por conta de parto, né? E eles começaram a fazer as transfusões entre as pessoas. E aí, alguns sobreviviam, outros morriam. Provavelmente, isso acontecia pelo sistema ABO, né, de coincidentemente estarem sendo utilizados mesmo tipo sanguíneo de um e de outro. É, teve um histórico de um papa precisar de transfusão. Aí pegaram três jovens que viviam na rua e fizeram a transfusão desse papa. E aí vocês lembram que é sempre de braço a braço, né? Não tinha recipiente para armazenar nada. Só que, infelizmente, todos morreram, tá? Então a gente não tinha sucesso nisso. E aí foi acontecendo uma melhora. Em 1667, transfusão de um cordeiro para humano. Em 1808, James Blundell, ele fez essa transfusão mais específica, mas a, o grande, a grande transformação, a grande evolução foi quando eles começaram a descobrir o sistema ABO, e aí eles viram que existiam tipos sanguíneos em humano e que aí diminuía as reações transfusionais. Então, foi tendo uma melhora muito grande, e aí a medicina transfusional, perto da medicina transfusional humana, com a medicina transfusional felina, então, de cão e gato, né, da veterinária, estava 1000 anos antes. Mas de 2008, 2006 para cá, vamos colocar meados de 2000, graças a Deus, a medicina transfusional começou a evoluir muito em cães e gatos. E aí a gente acaba sempre se baseando nos fora do Brasil, né, no exterior. Então, o primeiro banco de sangue felino foi na década de 50, né?
que é o Animal Blood Bank. Até hoje ele existe. Eles têm gatos próprios, lá funciona, né, meninos? Então, assim, eles têm os gatis próprios com o animal, eles doam a cada 60 dias, e quando chega na idade de 2 anos, né, que está de doação, eles são doados, né, para outros, e aí eles saem do processo de doação, então eles não ficam a vida toda, tá? E foi através deles que teve esse processamento das bolsas com técnicas avançadas, bolsas manufaturadas. Então, foi através desse Animal Blood Bank que a gente teve aí o primeiro banco de sangue trabalhando na medicina felina, tá? E aí, quando a gente fala de transfusão, a gente precisa definir alguns pontos. Então, ó, a transfusão sanguínea, ela é definida como uma terapia intravenosa, né? E de caráter semelhante a um transplante. Então, quando a Pro fala isso, a gente precisa pensar muito bem, né? Quando transfundir um animal, se há necessidade da transfusão realmente, né? Quando que a gente tem o gatilho transfusional para esses animais? Porque a gente sabe que é um órgão sendo colocado num outro indivíduo. Então, a chance de reações transfusionais é muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha, né, se esse paciente ele realmente é, ele precisa ser transfundido ou não. Então, para que a gente usa a transfusão? Justamente para aumentar a capacidade de oxigenação e restabelecer os valores normais de proteínas, de plaquetas e alguns fatores de coagulação. E a gente teve uma mudança absurda quando se fez. Gente, vocês imaginam que até 2005, 2006, aqui em São Paulo, a gente conseguia o sangue total. Com a evolução das técnicas, né, das bolsas e de padronização de adquirir os hemoderivados, a gente começou a ter outras bolsas de sangue. Então, até então, a gente só tinha o sangue total. Com a evolução, a gente consegue, através do sangue total, ter todos esses hemoderivados. Então, ó, concentrado de hemácias, crioprecipitado, plasma e concentrado de plaquetas. Tá? Então, a gente conseguiu todos esses hemoderivados. Na medicina felina, a gente tem dois principais que estão em verdes aqui, que é o concentrado de hemácias e o plasma. Ainda, para que a gente produza concentrado de plaquetas nos nossos felinos, a gente precisa de uma quantidade de sangue muito grande para a gente formar plaqueta. Então, é muito difícil a gente conseguir. Então, hoje, a gente tem o sangue total, o concentrado de hemácias e o plasma, tá? Na medicina canina, na medicina transfusional canina, nós temos todos esses hemoderivados. Eu sei que não é o foco, e né, não é nem essa a minha intenção, mas aqui, concentrado de hemácias, crio, plasma e concentrado de plaquetas e o sangue total, né, a gente consegue nos nossos caninos. Bom, a gente fala assim, é um procedimento de urgência, não é tratamento, e quando eu falo não é tratamento,
é a gente pensar de explicar ao máximo ao tutor que isso que a transfusão, ela é um tratamento no sentido de emergencial ou urgência para poder tirar o animal daquela hipóxia, né, dos órgãos estarem sentindo, e aí a gente tem que buscar por qual é a causa que está gerando esse animal a desenvolver um processo de anemia, tá? Então, é isso que a gente precisa deixar bem claro, meninos. Eu que estou na rotina o dia todo o tempo, quantas vezes a gente falava para o tutor assim: olha, ele precisa de transfusão. Ah, ok, aceitava. Quando terminava a transfusão, o tutor falava assim para mim: ah, doutora, então agora está tudo bem, né? Então agora a gente fez o tratamento. E aí ele precisa entender que não, que a gente tirou ele da emergência ou da urgência, e o que a gente precisa agora é descobrir o que está acontecendo com esse animal. Então, isso é extremamente importante. Foi uma evolução para a medicina clínica, para a clínica médica e para a clínica cirúrgica, principalmente quando se fala em terapia emergencial, e são medidas de suporte, né, meninos? Eu acabei de falar isso. São medidas de suporte para a resolução do diagnóstico. Então, nós vamos. Gente, uma hipóxia, o rim, o fígado, o cérebro, ele começa a sentir demais a falta de oxigênio que não é transportado por hemácia por conta da anemia. Então, quando a gente resolve essas medidas de suporte, né, naquele momento, a gente tira ele do quadro de urgência e a gente consegue descobrir: será que é uma micoplasmose? Será que é uma anemia hemolítica imunomediata? Será que a gente tem uma ruptura de algum órgão, uma perda de sangue que está levando a uma diminuição desse hematócrito? Tá? Então, a gente consegue direcionar. Bom, para que a gente entenda um pouquinho da medicina transfusional, a gente tem que lembrar um pouquinho dos componentes do sangue. Então, a gente tem a parte celular, que são formadas pelo glóbulos vermelhos. Gente, 99,9% do sangue é composto de glóbulos vermelhos. Glóbulos brancos e as plaquetas correspondem ao 0,1% restante. Bom, e a gente, então, esses são os elementos celulares do sangue, e a gente tem ainda a parte líquida, que compõe água, 91%, proteínas, albuminas, globulinas, fatores de coagulação e fibrinogênio. E é importante que vocês saibam disso para quando a gente for falar dos hemoderivados, a gente conseguir que vocês entendam o que vai em cada bolsa de sangue, e aí os hormônios e as vitaminas e os minerais fazem parte da parte fluídica do sangue, tá? A parte líquida. Nós já falamos disso. Qual é o objetivo principal da transfusão? É aumentar a capacidade de oxigenação e restabelecer os valores normais de proteínas e de plaquetas e alguns fatores de coagulação. Então, eu posso, se eu tenho uma deficiência de hemácia, eu vou melhorar a capacidade de oxigenação e restabelecer fluxo. Se eu tenho uma deficiência de proteínas, a gente pode repor plasma. Se eu tenho deficiência de plaquetas, eu posso repor plaquetas. Com muito mais dificuldade no nosso felino, porque é difícil de você preparar o concentrado de plaquetas nos felinos. Ainda, a gente tem aumento da capacidade de transporte de oxigênio, expandir volume e combinação de todos esses efeitos, tá?
Então, esses são os principais objetivos, da medicina transfusional. Aí a gente se pergunta assim: qual é a real necessidade de transfusão? Será que esse paciente ele precisa mesmo de transfundir? Existem riscos, principalmente de reações transfusionais. Então, a gente, né, hoje eu atendi uma cachorrinha que ela foi fazer uma transfusão pós-cirúrgico, ela estava ótima e ela teve uma reação aguda hemolítica pós-transfusão. Até no meio da transfusão, estava no término, ela começou a ter colúria, e aí cor de Coca-Cola a urina, e aí o hematócrito que estava 20 caiu para 12, né? Então, qual é a real necessidade da transfusão? Qual o melhor hemoderivado? Qual é o melhor componente a ser administrado? É necessário fazer teste de compatibilidade para esses pacientes? Sim, né? Além do teste de compatibilidade, a tipagem sanguínea, que a gente já vai falar. O ideal é triar doadores de baixo risco, e quando eu falo doadores de baixo risco, são aqueles indivíduos que não saem, que não são semidomiciliados ou, né, que têm acesso a outros animais que a gente não tem controle, para evitar doenças infecciosas, né? Então, ou outras doenças, né, que podem ser transmitidas. Então, o ideal sempre são doadores de baixo risco e o armazenamento e a manipulação dos hemocomponentes que preservem as suas funções. A gente precisa confiar no banco de sangue para que a gente tenha um sucesso, né, na transfusão desse animal, né, e no tratamento, tá? E aí, a gente precisa entender quais são os tipos sanguíneos nos nossos felinos. Então, o que são tipos sanguíneos? Em primeiro lugar, são tipos que surgem devido a marcadores celulares determinados geneticamente e eles ficam presentes na superfície das hemácias, meninos. Os nossos felinos têm uma particularidade que é a presença de haloanticorpos. Então, vocês imaginam que nossos felinos, quando eles mamam o colostro, e a partir de 6 a 8 semanas de idade, eles já têm essa formação, eles já nascem com esses haloanticorpos naturais. Esses haloanticorpos são anticorpos que reagem com antígenos provenientes de animais da mesma espécie, porém geneticamente eles são diferentes. E isso é importante para nós, porque a gente tem risco de reação hemolítica na primeira transfusão. Né, quem tem aula comigo ou quem já ouviu alguma palestra minha, eu estou muitos anos nisso. E foi bem difícil a gente convencer os mais antigos, os veterinários mais antigos, da importância de realizar testes de compatibilidade ou tipagem sanguínea. Porque, como a maioria dos nossos felinos é tipo a gente não tem, graças a Deus, nenhuma reação de não ter um teste de compatibilidade ou uma tipagem sanguínea. Só que a nossa realidade hoje em dia está mudando demais, porque a gente está tendo muitos gatos sendo importados de outros países. E existem raças que têm tendência a ter mais tipo B e A do que o A, que a gente vê aqui no Brasil, tá? A gente vai voltar a falar disso. Então, olhem só, meninos, a gente tem 3 tipos sanguíneos, o A, o B e o AB. Então, lembrem vocês
que os gatos, eles têm anticorpos naturais, então são chamados de aloanticorpos naturais, que eles já desenvolvem de 6 a 8 semanas de vida. O felino não existe um doador universal. E a gente tem que lembrar sempre que o tipo AB, ele pode receber a transfusão do doador AB ou do A. E aí vocês vão entender por quê. O tipo B, ele tem muitos anticorpos anti-A. Então, o sangue tipo B, ele tem uma quantidade de anticorpos anti-A muito intensa. Se eu pego um animal B, tá? Então eu tenho uma gatinha B e eu vou transfundir ela e eu pego um sangue B e transfundo no A, tudo bem, eu vou ter perda das hemácias porque não é o mesmo tipo sanguíneo, eu vou ter alterações de reações transfusionais, mas ok. Agora, se eu pego um gato tipo B e eu transfundo um sangue tipo A, eu vou ter um estrago fatal nesse animal. Por quê? Porque o B tem muitos anticorpos anti-A, tá certo? Eu já vou mostrar slides em relação a isso. Isso aqui é uma curiosidade do grupo A e o B e o AB, né, da predominância. Então, lá sempre tem predominância, né? Ele é o dominante sobre o alelo do grupo B, mas lembrando que ele é no mesmo locus, tá? E aí, só para vocês entenderem, aqui, ó, eu tenho o grupo sanguíneo A, eu vou ter o antígeno A, e, consequentemente, eu tenho o anticorpo que é o anti-B. Eu tenho tipo B, eu tenho um antígeno B e eu vou ter um anticorpo anti-A. Só que lembrem, a quantidade de anticorpo B, né, contra o A é absurdo. Então, se a gente transfunde um gato que é B e a gente pega um sangue A e transfunde, ele morre na mesa com a gente. Se ele não morrer, ele vai dar trabalho para nós, trabalho de reverter o quadro, tá? E para isso, a gente tem os testes de compatibilidade. Então, a tipagem sanguínea felina, né? Existe um teste. Gente, existem vários tipos. Existe esse, que é o Quick Test, que é o AB. Então, se vocês olharem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver minha seta, mas esse C é o controle, e esse, quando aparece uma fita vermelhinha aqui, ele é A. Se aparece só no B, ele é B. E se tiver as duas fitas vermelhas no A e no B, ele é tipo AB, tá? Então, é um método simples, é um método eficaz que a gente consegue descobrir se o animal é o tipo A, B e AB, tá certo? A gente tem esse outro aqui, eu participei quando estavam fazendo um mestrado sobre tipagem sanguínea, eu estava na fila do mestrado. E aí, para conseguir mais rápido, que eu queria trabalhar com isso, eu acabei ajudando a veterinária que estava fazendo o mestrado sobre medicina transfusional felina, e nós pegamos 50 gatos Britishes, 50 gatos Maine Coons, persas e SRDs. Então foram 200 gatos no total e nós fizemos esse teste Rabbit-Vet-H. É um teste muito simples, o problema é o custo desses testes que são altos para deixar na clínica. Pode vencer, então esse é o problema maior, mas ele nos permite identificar isso aqui, olha. Então, aqui, ó, é o nosso grupo. Então, imagina que aqui é para que a gente descarte uma aglutinação em salina
E aqui a gente tem, ó, um tipo A, que ele aglutinou, e o tipo B negativo. Aqui, um gato tipo B, que ele aglutinou porque tem antígeno anti-A, tá? Então, olha para vocês verem que interessante. E aí a gente consegue saber. A Trisha era um tipo A e o Nenê era tipo B, tá? Desse projeto que a gente fez. Aí, olha o que eu trago para vocês. No nosso trabalho de 2010, que vocês viram, foi publicado, acho que em 2011, que ela defendeu, ou 2012, dos 200 gatos, 95 gatos eram tipo A. Se vocês olharem aqui, não muda a prevalência. Olha lá, 90 a 100% os siameses, o que a gente brinca, os himalaios. E aí a gente começa a ter algumas raças específicas, como o British e os persas, já tem uma prevalência de tipo B. Mas ainda quem ganha é o tipo A. Então, olha aqui, ó. Na prevalência, existe uma variação geográfica, então o tipo A é muito mais comum, o tipo B é menos comum, mas as raças de pedigree, os Britishes, os Britishes short hairs, os Birmans e os Devon Rex têm mais tendência a ser B, mas o tipo AB é muito, muito raro, tá? Eu falo para vocês que nesse grupo que a gente fez, hum, é, a gente teve um AB, acho que três Bs, o resto era tudo A, tá? Por isso que quando a gente não faz teste de compatibilidade ou a gente não faz tipagem sanguínea, graças a Deus, não, né? A gente não perde os animais, porque a grande maioria dos nossos chiamezinhos tem A. Só que agora, né, a população tem gostado muito e está importando vários animais. Então a gente tem que ficar de olho. Prestem atenção nisso, ó. Só vou fechar um pouquinho aqui minha câmera para vocês verem. Se vocês olharem as raças dinamarqueses, da Dinamarca, Austrália, a prevalência ainda é A. Se vocês olharem, ó, 87, 45, aí B é mediano e AB é muito raro, tá? Então a gente tem essa prevalência de A aí. Só que aí, meninos, começou a acontecer que a gente ia fazer o teste de compatibilidade e o gato, eu vou dar um exemplo assim. Eu tinha um gatinho que tinha, que tinha que transfundir, e aí eu tinha 3 bolsas de sangue. Aí a gente preparou todas as bolsas incompatíveis. Eu falei, putz, gente, eu acho que a gente está lidando com um gato B. Vamos conversar com o tutor, vamos pedir para a gente realizar a tipagem sanguínea. Nossas bolsas de sangue, quando a gente prepara, todas elas são tipo A. Então vamos lá. Quando eu coleto a tipagem, vem tipagem A. Aí eu falei, ué, e por que que tá dando incompatível? Então, até o consenso cita o tipo Mickey. O tipo Mickey é gatos do mesmo tipo sanguíneo, eles acreditam que ele possa ter um sangue, um tipo de sangue, que está lá no mesmo locus, que é o Mickey. Mickey, porque é Mike, que foi o descobridor disso. E aí ficou o nome para ele. Então, qual é o problema disso? É, é, acontecer uma reação hemolítica aguda nesses animais. Então, a incidência, né, é muito baixa, é menos que 1%, mas a gente pode lidar com isso. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado em relação a, a esse quadro
né? Por isso que eu sou fã do teste de compatibilidade, tá? Bom, lembrando que o teste de compatibilidade, ele não previne a sensibilização do receptor ou risco de reação transfusional. O teste de compatibilidade vai falar assim para nós: olha, esse animal não tem anticorpos contra esse que você vai transfundir. Então, ok. Agora, meninos, se vai produzir anticorpo daqui 1 hora, daqui 4 dias, daqui 15 dias, nós não conseguimos saber. O que a gente sabe do teste de compatibilidade olha, ele não previne a sensibilização, mas eu sei que essa bolsa tá, esse animal pode receber esse sangue, porque não tem anticorpos. Só que pode acontecer de produzir anticorpo e toda a nossa transfusão de ser destruída? Pode, isso pode acontecer, tá? Mas com o teste de compatibilidade, isso diminui muito. Só que não substitui a tipificação sanguínea. Mas se vocês falarem para mim, qual que você gosta mais? Eu gosto do teste de compatibilidade. A tipagem sanguínea, a gente já tem as bolsas testadas tipo A. Só se começar a ficar não compatível, não compatível, não compatível, a gente faz o teste, a tipagem sanguínea, tá? Então, o que é o teste de compatibilidade? A gente realiza principalmente a reação maior, a gente tem a reação maior e menor. A reação maior é a mais comum. O que ela detecta? Os anticorpos entre o doador e o receptor. Então, a gente vai pegar os anticorpos do receptor com as hemácias do doador. Tem uma técnica que se faz que é trabalhosíssima, quem quiser passa. E a gente consegue avaliar esse teste tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Então, aqui, ó, a gente tem a prova maior. Então, essa prova maior nos permite, indica se há anticorpos eritrocitários no plasma do receptor, que pode lisar as hemácias do doador, e a prova menor é uma prova secundária que verifica anticorpos no plasma do doador contra as hemácias do receptor. Vocês estão vendo essas duas figuras? Isso é uma aglutinação muito intensa de um teste não compatível. E aqui embaixo, vocês conseguem ver minha seta? Sim, Pro, normalmente. Ela tá pequenininha, mas dá pra ver Tá. sim. Então, a gente consegue ver aqui que não está aglutinando e aqui está aglutinando, e em cima está aglutinando. Aí, ali é microscópico, né? Aqui a gente consegue ver, ó, macroscopicamente a aglutinação e aqui sem aglutinar, tá? E aí eu coloco para vocês acima um teste aglutinando e o outro sem aglutinação, tá? Então, ó, isso é do consenso, ó. Então a gente fala que é uma reação compatível, que eu traduzi, que não deve haver aglutinação ou hemólise ou, né, em qualquer tubo, quando os tubos são suavemente rolados ou girados, né? E os glóbulos vermelhos, eles devem ser capazes de flutuar, como vocês veem nessa última imagem aqui. Aqui a gente tem aglutinação gravíssima, tá? Então, quando vocês forem solicitar um teste de compatibilidade, vocês, os patologistas clínicos vão preparar isso para vocês. Então, aqui é um teste compatível, agora olha um teste incompatível, tá? Então, olha a aglutinação e a gravidade que se faz. Então, o que eu quero que vocês lembrem da Pro? Toda vez que vocês forem atender um felino e ele tiver com
sinais de hipóxia, uma anemia que não regenera, né? Um hematócrito com hemoglobina muito baixa, lactato alto, frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta para tentar compensar. E aí vocês lembrem que a clínica é sempre soberana, e aí falar, bom, esse animal vai ter que transfundir. Então tá bom. Se vai ter que transfundir, teste de compatibilidade, tá? É o primeiro. Se der compatível, provavelmente a gente sabe que o animal é A. Se não der compatível, aí eu acho que vale a pena uma tipagem sanguínea, tá? Agora, se são tutores muito exigentes, que querem, já partem para os dois caminhos, que é a tipagem e o teste de compatibilidade, tá? Bom, mas para isso, então, tudo bem em relação a tipos sanguíneos felinos? E agora a gente tem a seleção de doadores. Qual é um doador ideal para coleta? Então, geralmente, esses felinos eles têm que ter no mínimo 5 quilos, idade entre 1 a 8 anos de vida, tem que ver se o hematócrito está acima de 35%. E a gente nem precisa discutir, né, gente? FIV, FeLV, micoplasma, função renal e função hepática, se ele é vacinado, se ele é vermifugado, são imprescindíveis para uma coleta segura e a gente saber que a gente está fazendo o ideal para o receptor, né? Então é assim, eu trabalhei muitos anos em banco de sangue felino. Então, a gente ia para o Gatil, coletava todos esses exames. Então, PCR, FIV-FeLV, micoplasma, é, hemograma, ureia, creatinina, LTFA, e a gente triava esse gato para ver se ele estava bem. Nas perguntas, se eram controles de ectoparasitas, se tinha controle. As fêmeas prenhes eram separadas totalmente da doação. E se nos últimos 30 dias tinha sido feito algum medicamento para esses animais, porque existem medicamentos, principalmente o glicocorticoide, que faz depósito, né? Fica lá antibiótico, então a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente pode transmitir para outro indivíduo. E os animais obesos, ele está aqui e a gente acaba tendo uma triagem rigorosa, porque o animal obeso, ele pesa 6 quilos porque ele é gordinho. Porque se ele não fosse gordinho, ele pesava 3, 4 quilos. Então a gente precisa colocar na balança, será que a obesidade dá a quantidade ideal de peso para o animal? Quanto que é um animal com um peso ideal? 4 quilos, 5 quilos. Né? O ideal é de 4,5 para cima, que diz a literatura. E aí, olha a quantidade de agentes infecciosos essenciais para testar micoplasma, anaplasma, citosum, leishmania, tá? Todas essas são essenciais para que a gente faça um bom trabalho de não transmitir uma doença para outro animal, tá? Então, ó, olha o que a gente fazia. Eu pegava esses animais, eu ia no gatil, pegava eles, fazia o hemograma, função renal, tal. Ah, tá tudo bem, FIV, FeLV. Aí a gente voltava para coletar. Quanto que a gente coletava? Volume total de sangue é no máximo 60 ml. Então, eu vou dar um exemplo. Se é um gato de 6 quilos, a gente vai coletar 60 ml. Se é um gato de 5 quilos, a gente vai coletar 50 ml. A literatura fala, o gato pode doar de 10 a 15 ml por quilo. Então, eu posso, se ele tiver
6 quilos, ah, eu posso fazer 6 vezes 15 e coletar um pouco mais? Pode. Eu não fazia isso, porque o gato, ele tem é, uma... Ele pode dar hipotensão. E aí, quando ele dá hipotensão, e a gente ia para fora da clínica para fazer isso. Então, dava muito medo, meninos. Então, eu confesso a vocês que eu fazia essa regrinha de 10 ml. Mas vocês, eu quero que vocês saibam na literatura que a gente pode coletar. Só que a gente tem que obedecer que são gatos acima de 4 quilos e que a gente não pode ultrapassar os 15 ml por quilo, tá? Do que é possível. Coleta. O felino, em particular, a gente não consegue, para o tamanho do felino, fazer uma bolsa de sangue. Então, o que eu fazia? Eu pegava, a gente montava um circuito semi-fechado, onde eu usava seringa estéreo de 60 ml e um scalp de 19. E aí, o que eu fazia? Eu pegava essa seringa, no, a gente produzia vários kits e mandava para esterilizar, naqueles negócios de que a gente manda para cirurgia, para esterilizar os materiais cirúrgicos. Aí voltava o kitzinho, a seringa, a bolsa vazia e o equipo. Quando a gente marcava o gatil, eu, em meio estéreo, eu pegava uma bolsa de sangue, que era usado em cachorro, né, que é usado para transfusão, coletava 10 ml, é, 9 ml de CPDA que tem, de anticoagulante que tem dentro da bolsa, e eu calculava mais ou menos o tamanho do animal quando eu chegava. Se eu precisasse desprezar, eu desprezava. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a gente faz uma proporção de 1 para 9. Então, eu tenho, para cada 10 ml de sangue colhido, eu preciso de uma proporção. Então, aqui, se eu fosse coletar uma bolsa de 60 ml, eu precisava de 9 ml de CPDA, tá? É regrinha de 3 isso, ok? Durante a coleta, a seringa ela deve ser homogeneizada constantemente, evitando a formação de microtrombos, e os felinos geralmente necessitam de sedação, tá? Para a coleta. Quando a gente seda esses pacientes, a gente está reduzindo ansiedade, movimentos potenciais que podem machucar, trauma para a veia jugular durante a doação, estresse de manejo, né, porque afeta a composição celular e química do sangue. Então, lembrem que os felinos fazem hiperglicemia de estresse, e aí isso é ruim para a conformidade física e química do sangue. E tem que conversar com o anestesista. Olha, a gente vai fazer um protocolo de sedação rápido, que não cause hipotensão, né? No máximo para 30 minutos. Podem ser usados cremes anestésicos para coleta, para que ele não sinta a picada. E pode usar os feromônios também, que tem sido uma grande evolução para esses indivíduos. Na época, aí aqui não é o meu intuito, tá, gente? Tem um protocolo, eu vou passar para as meninas essa aula, tem um protocolo, mas o consenso, tá no consenso de todos os protocolos que são utilizados hoje para transfusão, tá? Ai, tá bom. Pensei que era alguma coisa comigo. Então, assim, hoje falam da gabapentina, que a gente pode fazer 100 miligramas gato, né, 2 dias antes para acalmar, para coleta. Eu confesso a vocês que como eu ia para gatil no meio do mato, às vezes, eu não fazia sedação, sedar mesmo. Então, eu fazia a meperidina, mas isso sou eu, Karina, que fazia. Eles não ficavam sedados, eles só ficavam sem. Como ele é um opioide, ele acalmava um pouquinho e a gente fazia a coleta pela jugular, tá? Gente, os animais têm que estar tranquilos,
constantemente monitorados, com coloração de mucosa, pulso, frequência cardíaca, respiratória. O tempo ideal de coleta é de 3 a 10 minutos, no máximo 15, para evitar a formação de coágulos. Eu confesso para vocês que quando a gente canulava a veia, que estava aquele dia maravilhoso, uma vibe show, e a gente coleta uma bolsa no máximo de 6 minutos, quando ela vem fluindo, né? Uma bolsa de 60 ml, tá? E a gente tem que seguir regras. Então, ó, vocês imaginam que eu tinha Maine Coons que a gente coletava, que fazia exposição. A tutora deixava, a dona do gatil, deixava a gente raspar para fazer? Jamais. Então, vai fazer uma asepsia, né, firme, uns 2 minutos leva, espalhando bem o pelo, deixando expor, né, com clorexidine e álcool durante 1 minuto, porque, gente, a pele, quando a gente entra com a agulha, pode fazer um tampão, né? E lembrem, sangue é vida. Então, pode fazer até uma hemocultura aí, tá? E aí eu quero que vocês lembrem que todas as vezes que, se vocês estiverem na clínica e precisar coletar sangue do gatinho, vocês têm que repor volume desse animal. Então, para evitar choque e hipovolemia, a gente faz a reposição do volume. Como? 90 ml de solução fisiológica por via subcutânea, imediatamente antes da coleta, e 60 ml por via intravenosa. Então, olha o que eu fazia. Fazia uma heparidina intramuscular. Nisso, eu já ia preparando ele, pegando a veia, deixando o soro bem lentinho. Já ele acalmava um pouquinho, a gente coletava e aí fazia o resto do soro subcutâneo. Então, é importante que vocês saibam que a gente precisa repor volume nos nossos felinos, tá certo? Nos doadores, tá? É importante monitorar os doadores felinos e caninos, e aí a gente vai pensar temperatura, pressão, mucosas, frequência cardíaca, fraqueza e depressão. Eu nunca vi nenhum felino passar mal de ser doador de sangue, mas todos esses cuidados a gente tem que ter. Apresentando vocês as bolsinhas de concentrado de hemácias e de concentrado desculpa, e de sangue total. A gente precisa armazenar com muito cuidado, freezer e geladeira exclusivo. Tem que ter temperatura ideal, porque senão hemoliza toda a bolsa. Não pode ter gelo em contato. Não pode estar perto do freezer, porque senão vai hemolizar toda a bolsa. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado de como armazenar. E eu tenho uma querida amiga que ela dá às vezes aula para mim na pós-graduação, que ela fez um doutorado falando do controle das diferentes etapas de produção do concentrado de hemácias, para que a gente tenha um, digamos que um cuidado, né, de não vir bactérias, né, e a gente não contaminar o receptor, tá? Vamos falar um pouco desses hemocomponentes, então, ou hemoderivados, tá bom? Com a evolução do banco de sangue, a gente teve um melhor aproveitamento da bolsa de sangue, uso de tratamentos específicos. Então, se eu tenho anemia, eu vou usar o concentrado de hemácias. Se eu tenho uma coagulopatia, eu vou usar uma bolsa de plasma. Se eu tenho diminuição de plaquetas, eu vou usar uma bolsa de plaquetas. Então, isso foi uma transformação na vida, né, da veterinária, da medicina transfusional. E, além disso tudo, a gente minimiza muito a ocorrência de reações transfusionais. E como a gente usa hemoderivados específicos,
a gente evita a sobrecarga circulatória e a administração de componentes desnecessários. Então, nos nossos felinos, a gente tem o sangue total e seus derivados, né? Então, a gente tem o concentrado de hemácias e o plasma fresco. E aí, para que serve o plasma, o sangue total? Então, o sangue fresco, ele permanece até 6 a 8 horas da coleta. Então, olha lá, meninos. Eu coletei a bolsa, eu armazenei, eu tenho essa bolsa em 6 horas. Eu tenho um aproveitamento de 100% de todos os hemocomponentes. Hemácias, leucócitos, fatores de coagulação. Se essa bolsa ultrapassar as 8 horas e você colocar na geladeira, acabou. Eu só vou ter sangue, só hemácias. Então, eu falo que é um sangue total refrigerado ou um sangue total estocado. Então, ele pode ficar refrigerado por até 28 dias. Só que ele só vai servir para nós, para hemácia, ponto. Ele não vai servir para mais nada, tá? Só para repor ou uma hemorragia ou numa anemia muito intensa, tá? Então ele perde a viabilidade de todas as propriedades. Qual que é a desvantagem do sangue total? Ele tem muito mais risco de reação transfusional. Dependendo do tamanho do animal, a gente pode dar sobrecarga circulatória, porque, gente, você precisa de um volume dobrado de sangue total, em comparado com um concentrado de hemácias, tá? Então, para aqueles pacientes cardiopatas e nefropatas, a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito delicado em relação a isso. E níveis de amônia podem elevar após 14 dias de refrigeração. Então, todas as vezes que vocês estiverem na clínica e vocês precisarem de sangue de concentrado de hemácias ou de sangue total, tem que exigir do banco de sangue. Quantos dias essa bolsa está produzida? Se for um hepatopata, nem pensar, a bolsa tem que ter no máximo uma semana, no máximo. Tá certo, meninas? E o outro hemocomponente é o concentrado de hemácias. O concentrado de hemácias, ele é também indicado só para anemia. Mas a gente tem uma quantidade muito menor de, né, um volume muito menor, que eleva muito mais o hematócrito comparado ao sangue total, tá? Então, eu tenho uma bolsinha de 25 ml que faz a mesma função de uma bolsa de sangue total de 50 ml para um felino, tá? E ela perdura por 21 dias. E nos nossos felinos, a gente tem a porção, o plasma fresco congelado, que é uma porção fluida do sangue, que geralmente, gente, a gente separa e congela imediatamente de 6 a 23 graus, e ele é constituído, olha aí, albumina, globulina, todos os fatores de coagulação, 5, 8, fator de von Willebrand, fibrinogênio. Então, todos que participam da cascata se faz presente. Qual é a indicação do plasma fresco? É controle de hemorragia ativa ou como profilaxia pré-operatória. Nas coagulopatias hereditárias, que graças a Deus nos felinos é bem rara, a doença de von Willebrand e as hemofilias. E nas coagulopatias adquiridas, insuficiências hepáticas, deficiência de vitamina K, picada de animal peçonhento. Sabe outra coisa que entra aqui que nós vamos falar muito para o meu pessoal do oitavo? Envenenamento por dicumarínico, tá? Então a gente usa muito o plasma. Ele fica congelado. Quando a gente precisa utilizar, a gente tira do congelador, coloca uma proteção, porque lembrem, gente, a bolsa é toda porosa, então não pode pôr em banho-maria,
não pode deixar em qualquer superfície que pode entrar bactéria ou qualquer agente infeccioso. Então, a gente vai levar para descongelar, deixa no envoltório plástico, naqueles zips que são específicos para né, para alimento, que tem um grau aí importante, né, de proteção, mas não deixem, não põem papel na bancada, né, e põem por cima, tem que, não usem com mão suja, tá? E, gente, as indicações das transfusões, a gente sabe, a gente falou, processos hemorrágicos, doenças gastrointestinais, neoplasias abdominais, doenças infecciosas, uma produção lá na medula alterada, doença renal crônica, linfoma, tá? Então, tudo isso a gente consegue, é indicado para transfusão. E, gente, a gente tem que levar muito em consideração que o gato, ele é pequenininho. Então, a gente ficar o tempo todo coletando sangue desse gato pode levar a fazer uma diluição, uma anemia dilucional por tanta coleta ou por muita fluido, e a gente ter que transfundir por erro de manejo e internação, tá? Sempre é importante a gente ter hemograma no momento exato anterior à transfusão, com contagem de reticulócitos, monitorar os parâmetros vitais com 15, 30, 60 minutos. Meninos, a gente tem lugares de clínica que a gente tem a ficha de transfusão e a ficha do doador, que a gente precisa monitorar tudo e anotar tudo desses pacientes. Mas, principalmente no momento da transfusão, é imprescindível a gente monitorar todos os parâmetros do exame físico geral no pré e depois, durante e no pós, tá? Então, quando a gente fala da taxa de administração, é uma administração bem lenta nos seus primeiros 15 minutos, meio ml por quilo hora, e aí vai vendo tudo: frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, né? O estado do animal de alerta. Tem gato que vira o giraia, né? Tá mal lá, e depois que a gente começa a fazer a transfusão, ele vai melhorando, e aí ele começa a ficar muito estressado, tá? E a gente precisa, então, acompanhar. Ah, ele não tem nenhuma reação. Posso aumentar a taxa? Pode, sem problema nenhum, tá? E para a gente finalizar, a gente tem as reações transfusionais. Essas reações transfusionais, elas são classificadas em imediatas ou tardias, imunes ou não imunes, e hemolíticas e não hemolíticas. Se acontecer da gente ter uma intercorrência durante a transfusão, a gente tem que interromper imediatamente o procedimento, administrar a solução cristalóide intravenosa, geralmente solução fisiológica, porque o Ringer lactato pode fazer quelação, né, junto com o CPDA da bolsa, e aí pode formar trombo. E, se possível, avaliar débito urinário e pressão sanguínea desses animais, tá certo? Então, meninos, o que eu quis trazer um pouquinho para vocês era sobre o meu mundo da medicina felina. A gente um dia pode combinar da gente falar, né, de mais coisas aí, né, uma aula só de reação transfusional, uma aula só de hemocomponentes, mas eu acho que dá para a gente abordar muito bem esse tema com todas essas etapas, né, das reações transfusionais, dos tipos sanguíneos, né,
do- dos tipos de bolsa de sangue nos